Este é o módulo Mistério 1, o Ser Supremo. Desvendo a Bíblia e trago verdades que transformam. Você já imaginou um tempo em que não havia tempo? Em um tempo em que não existia a criação? Em um tempo que não pode ser concebido pela mente humana? Pois existiu esse tempo e nós o encontramos na Bíblia. Este módulo se propõe a fazer-nos uma viagem para além da existência, para a transcendência, para a presença de Deus. Será que existe esse lugar? Vamos primeiro considerar a criação de Deus. Isaías, capítulo 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Qual seria o tamanho do céu? Isto é, do universo. Deus estendeu o universo, dando a ele um diâmetro, isto é, a medida entre dois pontos mais distantes. Isso dá 93 bilhões de anos-luz. Considere o seguinte: se embarcarmos em uma aeronave, como a Voyage 1, que viaja a 61 mil quilômetros por hora, levaríamos cerca de 18 mil anos para percorrer um ano-luz. Precisamos da eternidade para fazermos esta viagem. Agora, considere isso. Deus criou o universo. Nós construímos uma casa. Não importa o tamanho. Toda casa tem portas e janelas. E o que se coloca na janela? Cortina. Podemos ter cortina do tamanho da janela ou podemos ter cortina que cobre toda a parede. A cortina nunca é maior do que uma casa, ou seja, a casa sempre é maior do que a cortina. Você algum dia já pensou qual seria o tamanho da cortina da casa de Deus? Deixe o salmista dizer isso a você. Salmo 104, o versículo 2. Coberto de luz como de um manto, tu estende o céu como uma cortina. Se o céu é só a cortina da casa de Deus, qual é o tamanho dessa casa? Ademais, isso significa que Deus está além do universo, é transcendente. Agora que você teve um vislumbre da grandeza de Deus e sabe da dimensão do planeta Terra, tente imaginar essa cena, se é possível fazê-lo. Apocalipse, capítulo 20, o versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram. Olha só quem vai fugir. Fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Se a terra e o céu fugiram da presença de Deus, eles foram para onde? Para nós, já é impossível imaginar o tamanho do universo, pensar eles fugindo de Deus está fora de cogitação. E quem é esse Deus tão grandioso e glorioso? Isaías, capítulo 4, versículo 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quando Deus diz ser o primeiro, significa ele é antes da criação. Gênesis 1:1
No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio de tudo e Deus, este é o princípio de tudo e Deus é antes deste princípio. Apocalipse capítulo 21, o verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O céu e a terra passaram. Este é o fim da existência como nós a conhecemos hoje. E Deus é depois deste fim. Desde o princípio de tudo, isto é, Deus é o princípio de tudo, isto é, existe antes do céu e a terra serem criados. Deus é o fim de tudo, isso é, quando o céu e a terra passarem, Deus continua existindo. Agora você tem condição de compreender este verso. Salmo de número 90, o versículo 1. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos procurar entender esse verso. Deus é o princípio de tudo. Antes desse princípio, temos a eternidade passada. Deus é o fim de tudo. Depois do fim, Deus continua na eternidade futura. Com isso, podemos dizer, da eternidade passada até a eternidade futura, Deus é Deus. Deus é eterno e nos prometeu a vida eterna. Por João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, e o que é a vida eterna? Vida que nunca acaba. Jesus a definiu. João, capítulo 17, o versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. A vida eterna está associada ao crescimento perpétuo do conhecimento. Agora que compreendemos que Deus transcende a criação, que Deus é distinto da coisa criada, quem Deus é? Deixemos Jesus apresentá-lo. João capítulo 4, o versículo 24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que, na transcendência, além da criação, na eternidade passada e na eternidade futura, Deus é Espírito, formado por uma única substância espiritual. Por isso só há um Deus e fora dele não há outro. Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando fazemos menção do nome de Deus, nós estamos falando que há um só Deus. A Bíblia também o definiu em outro lugar. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora pense um pouco. Na transcendência, na eternidade passada, só havia Deus. Nada havia sido criado na eternidade passada. Só havendo Deus, como Deus é amor? Deus é amor porque em Deus há três pessoas que se amam. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 13. Graças à graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Observe Paulo citando o Deus Trino, tendo o cuidado de nominar
os três deixando a designação de Deus somente a Deus o Pai. Quando declaramos em separado, podemos dizer Deus o Pai, ponto. Deus o Filho, ponto. Deus o Espírito Santo, ponto. Mas quando declaramos em conjunto, dizemos Deus o Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Este vídeo fez sentido para você? Curta, comente suas impressões, ela é muito importante. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Salve para rever os textos que foram citados. Compartilhe para que outro também aprenda o ser supremo. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.